Enquanto o funcionário guardava os 1.300 coelhos, ele recebe uma ligação misteriosa. Após receber essa ligação, ele reúne a cidade e faz uma proposta. Vejo que já não há mais coelhos na cidade, então proponho o seguinte: vou vender os 1.300 coelhos que tenho por R$100, e quando o comerciante voltar, vocês revendem a R$200 de volta para ele. Os moradores, muito empolgados com a situação, resolveram, além do dinheiro já ganho, vender outros bens para ter mais dinheiro para comprar coelhos. Os poucos foram chegando com o dinheiro e entregando ao funcionário do comerciante tudo o que tinham em troca de coelhos. O funcionário saiu da cidade dizendo que iria guardar o dinheiro e nunca mais retornou. Os moradores, indignados por terem perdido o dinheiro, se sentiram enganados. Agora, vamos fazer uma conta simples? O comerciante pagou R$50 por 1.000 coelhos, R$100 por 300 coelhos, gastando nessa operação R$80 mil. Vendeu para os moradores da cidade novamente os 1.300 coelhos por R$100, ganhando nessa operação R$130 mil. Com tudo isso, ele embolsou R$50 mil e manteve seu patrimônio, partindo para outra cidade para fazer essa nova operação. Agora vamos entender o que essa história dos coelhos quer dizer, né? Vamos dar uma olhada aqui no gráfico, ó. Via Varejo, por exemplo, né? Nós tínhamos aqui, ó, em abril do ano passado, entre abril e maio, nós tínhamos ela atingindo o menor preço, né? R$3,88, tá? Que foi a época do coronavírus. Nós tivemos aí um toque aí, ó, em janeiro. Nós tivemos um toque em janeiro. Nós tivemos um toque aí em abril, um pouquinho antes teve outro toque, né? Então a gente vai olhando isso aqui, ó, aqui chegou próximo. Então essa era uma zona, R$3,88 era uma zona em que o preço estava barato, era um preço barato. E aí o que aconteceu? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Olha só o monte de volume que apareceu entre junho e julho. Aqui, se a gente comparar com a história dos coelhos, foi quando os comerciantes, né, os big players entraram. E aí as pessoas que tinham comprado aqui resolveram fazer lucro aqui, realizar lucro aqui, venderam para eles, ou quem já tinha comprado aqui e viu essa chance de recuperar um pouquinho do prejuízo, não todo, também vendeu. Legal? Então eles compraram aqui e subiram com esse preço. Chegando aqui, olha só de novo. Depois desse preço aqui, ó, ter caído, olha só de novo as barrinhas começando a querer crescer. E nesse ponto, olha só de novo um monte de volume. Ou seja, aqui o big player, o comerciante da nossa história, né? Ele aumentou a proposta, né? Ele fez mais propostas. Então, a pessoa que entrou aqui e viu que o preço voltou, realmente vendeu, e depois viu que o preço ia subir novamente, o que ele fez? Ele começou a vender para o big player. Vender, 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 vender. Quando chegou nesse ponto, olha só, 16, lá pelos 16, 17 reais, o que a pessoa fez? Eles começaram a comprar, as pessoas físicas começaram a comprar. Por quê? Porque acreditaram que o big player, o comerciante, ia comprar muito mais. E aí as pessoas compraram nesse ponto. Veja bem, a gente recebe a proposta e vende. Quando o comerciante já está saturado de ações ou de coelhos, né, no caso da nossa história, ele vai vender, é que a gente começa a comprar. E aí, quando você compra aqui, olha só o que aconteceu com esse mercado. Ele foi para baixo. Olha como ele caiu e voltou para onde? Para o valor que era antes. Ou seja, na nossa história, os coelhos não valiam nada e voltaram a não valer nada. Não é o caso da nossa ação, que vale R$3,88 novamente. O que aconteceu depois disso? A história se repetiu. Olha só. Aqui estava baixo, aí já começou a entrar volume. E aqui, ó, nessa região, o comerciante começou comprando devagarinho, melhorou a proposta e as pessoas compraram. Quando rompeu aqui, todo mundo acreditando que dessa vez vai disparar, né? A ação chegou a atingir 22,40 aqui mais ou menos. Vai disparar. Todo mundo entrou aqui. E o que aconteceu de novo? Caiu novamente, pessoal. Então, a história dos coelhos tem tudo a ver com as ações. Por quê? Porque existe uma proposta quando a ação está barata, todo mundo que está posicionado quer vender, né? As pessoas têm o costume de vender no fundo, ou seja, você está com a ação, você vende porque ela subiu um pouquinho, eu vou vender porque eu não quero segurar esse prejuízo. A ação dispara, né?
faz um pullbackzinho, o comerciante renova a proposta, as pessoas a partir daqui começam a acreditar, e quando ela está já para cair, é que as pessoas começam a entrar novamente acreditando que aquela ação vai explodir. Mas olha o tanto que ela já subiu, pessoal. Entenderam? Tem tudo a ver a história do coelho com a história da bolsa. Isso é ilegal? Não, não é ilegal. É compra e venda, é oferta e procura. Entendeu? É a lei da oferta e procura. Você só precisa saber quando você vai comprar e quando você vai vender. A lição que fica é aqui, ó. Nunca, nunca venda no fundo e nunca compre no topo. Isso é básico, gente. Isso é básico. Tem muita gente que quer comprar quando está aqui. Ah, porque a ação subiu bastante. Olha, ela está subindo bastante. Vou comprar. Peraí, se já subiu bastante, você perdeu toda essa subida. Espera, analisa o mercado. É impressionante ver que um monte de gente recebe uma diquinha ou vê que uma ação, saiu uma notícia, ele vê que aquela ação teve um lucro que tá em destaque na mídia, ele vai lá e compra, mas ele não olha o gráfico. Ele não olha o gráfico, ele apenas compra pela notícia. E olha só, se eu recebo uma notícia de uma ação que o preço está aqui, eu não compro. Não compro. Eu vou olhar esse fundo aqui, ó. Por quê? Porque se eu comprar aqui, olha só, pessoal, se eu comprar aqui, eu tenho um stop bem curtinho, de repente aqui, né? Eu posso colocar um stop, ó, aqui, perdendo 78 centavos. Se eu for um pouco mais conservador, aqui, tá? Perdendo aí 39 centavos. Agora, olha se eu comprar aqui, porque eu estou empolgado com essa alta. Olha essa barra aqui de alta, né? Vamos marcar ela aqui para ver. Olha, 1, 2, 3 barras de volume de alta. Ou seja, eu compro aqui. Olha o meu prejuízo, pessoal. Olha o meu prejuízo. Ó, 75% praticamente de prejuízo. Sendo que aqui, ó, se eu fizer aqui 22, já é um prejuízo grande, né? Mas é 1/3, ou se eu for um pouco mais conservador, 7,5%, 1/10 do que eu ganharia com essa alta. Entenderam? Então, guardem bem essa história. Lembrem dessa história quando você for analisar uma ação. E nunca comprem sem olhar o gráfico, pessoal. Nunca comprem sem ver se ela está num ponto assim, ó. Um ponto em que ela tocou várias vezes e voltou. Tocou várias vezes e voltou. Você entendeu? Porque se você comprar aqui, você corre um risco muito grande de ver ela voltar para esse ponto. Ou de pelo menos corrigir metade. Você conseguiria aguentar comprar uma ação nesse ponto aqui, ó, a 22,40, tá? E ver ela chegar aqui, ó, a 11,32, quase a metade, você já teria vendido, entendeu? Então aqui você tem que começar a olhar, será que isso aqui, como ele fez um topo maior, será que aqui ele não vai começar a corrigir? A gente precisa olhar para isso, tá? A gente precisa olhar para isso e ter atenção, sabe? A pessoa chega em mim e fala assim, ah, mas eu comprei uma ação e essa ação, a mídia está falando muito, as pessoas estão falando muito, está todo mundo comprando. Gente, quando todo mundo começa a comprar sem análise de mercado, sem saber o que está fazendo, é hora de você sair. Entendam isso, tá? Eu espero que essa história tenha exemplificado o que acontece na bolsa, tá? E que vocês possam, a partir de hoje, comprar ações com mais consciência, investir no mercado com mais consciência. É o meu desejo para vocês, porque é ruim perder dinheiro, dói. Eu já perdi, eu sei como é que é. Eu tenho certeza que vocês também sentem quando vocês perdem. Então, não façam isso. Olha aqui de novo, ó. Eu vou mostrar mais uma só para a gente encerrar. Olha aqui, ó. Olha esse caminho de alta. Foi IRB, né? Que teve notícia ruim aí e tudo mais. Mas olha só, voltou. Olha que interessante. Mesmo quando ela caiu demais, ela caiu, veio uma proposta, depois caiu, veio mais uma proposta e depois caiu. Olha só. Olha a nossa história se repetindo aqui, ó. Entenderam? Quando você for comprar uma ação, você tem que comprar aqui, jamais aqui. Entenderam? Jamais aqui. Vocês entenderam? Olha só, um fundo, perdeu o fundo, olha como perdeu com força. Esse dinheiro não volta, gente. Olha só, 85%. Como é que você vai recuperar?
Sabe, se você perde 10% do teu investimento, você teria que ganhar aí, sei lá, 15%, 12%. Para cada 10 que você perde, você tem que ganhar mais para voltar, porque é o percentual de um valor menor para voltar para aquele 100% que você tinha. Pensa nisso antes de comprar uma ação e que essa história sirva de lição que você leve. Tem gente que talvez ainda não vai entender, mas quem é de mercado e que ainda não ouviu essa história vai entender perfeitamente. Tá ok? Pessoal, um grande abraço a todos e fiquem com Deus.